aqui para aparecer para vocês. Então, esses aqui são os tópicos que eu pretendo explorar com vocês hoje, tá? Então, a gente já vai começar. No meu relógio aqui são 2h03, vamos esperar pelo menos até 2h05, né? Aí a gente começa, tá bom? E vocês aí da terceira série estão fazendo provas também online, com relação às matérias lá da escola? Como é que tá isso? Sim? E tá difícil, Alicia? Como é que tá? Se alguém quiser abrir o áudio, se achar mais fácil ou quiser escrever, queria saber um pouquinho como é que tá aí a rotina de estudo de vocês da escola, né? Se tá difícil, se vocês estão conseguindo acompanhar. Entendi. Tem compromissos também às vezes aos sábados, né? E me diz uma coisa, todas as aulas são dadas ao vivo ou tem aula que é gravada? Algumas são gravadas, deve ser das áreas de humanas, né? Entendi. Então tá, vamos começar, né, gente? Já deu 2h05, tá bom? Então, pelo menos hoje, para iniciar, deixa eu conferir aqui, ó. Estão aqui a Alicia, a Isabela e a Duda. É isso? São vocês, né? Deixa eu colocar aqui a minha tela assim, ó. Que aí depois se eu... Ah, já tá aqui, né? É que eu tô no modo de apresentação. Então, meninas, é o seguinte. Ué, é impressão minha ou... Ah, tem mais gente aqui ou não? Queria avisar que a minha internet tá ruim. Tá, tudo bem. E a Maria Carolina também, né? Tava aí. Então, ó, gente, a proposta de hoje, nosso tempinho é curto, mas eu acho que dá pra falar um pouquinho de uma coisa que eu não sei se vocês conhecem. E eu acho que pode ajudar, tá bom? Então eu vou deixar aqui esse slide com esses 3 tópicos, eles vão me servir aqui de roteiro, para eu apresentar para vocês aqui algumas ideias, e aí vocês podem aqui qualquer coisa fazer alguma pergunta pelo chat, tá bom? E espero que alguma coisa que eu fale hoje tenha serventia, que te ajude aí a estudar melhor, tá bom? Então olha só, eu vou tentar, enquanto eu estiver falando, eu vou escrever ao mesmo tempo, que é para poder, o próprio fato de desenhar, né? A gente fala brincando assim, né? Eu acho que eu já até comentei isso com vocês, né? Que a gente às vezes está tentando explicar alguma coisa para uma pessoa e a pessoa não entende. Aí você fala assim, você quer que eu desenhe, né? Essa é uma frase que apesar de ter assim num primeiro momento um sentido meio assim pejorativo, é pesado falar isso, né? Mas no sentido prático, o desenho ele é muito legal, né? Desenho assim de poder escrever e registrando ao mesmo tempo, né? Então, eu penso assim, ó, em que momento que eu vejo vocês, alunas de terceira série? Então, a gente estava aqui no começo conversando a respeito disso, da rotina, né? Então, veja, vamos falar dessa ideia de rotina, né? Ou seja, vocês na terceira série têm uma rotina,
que é própria desse momento, né? Sendo que é ao mesmo tempo um fechamento de ciclo. A terceira série marca para vocês o fim da educação básica. Depois que vocês terminarem essa série, vocês vão para a universidade e vão seguir a vida, né? Então, a rotina de vocês hoje, eu acredito que boa parte dela está em função de assistir aulas, né? Aí os professores falam assim, olha, estudem essa aula, né? Leia a apostila, etc. Aí vocês então têm que fazer o estudo teórico referente a essas aulas. Nós já falamos em aulas anteriores que esse estudo teórico é uma oportunidade para você confeccionar resumos, não é verdade? Então aí tem aqui aquela importância dos resumos. Esses resumos, por sua vez, eles vão dar oportunidade para vocês organizarem as revisões agendadas, né? Então aqui ó, tem o papel da né, a importância das revisões, que também a gente já comentou. Só que aí, além de fazer o estudo teórico, dentro da sua rotina, né, que é a ideia principal que eu estou tratando por enquanto aqui na conversa, é o seguinte: nós temos ainda a necessidade de fazer a resolução de exercícios. A resolução de exercícios, no caso de vocês, ela acontece de maneiras diferentes. Por exemplo, ela acontece via a própria tarefa, né? Porque você tem o material do ângulo, a cada aula que foi dada você tem como tentar fazer exercícios de tarefa. E vocês também têm a resolução de exercícios por meio dos simulados, né? Simulados. Que de alguma maneira é um exercício, né, gente? Você pode falar assim, o simulado vai valer como nota, é uma espécie de prova, mas não deixa de ser também uma resolução de exercícios. Eu sei que é um pouco mais tensa, né, no sentido de que ali você está sendo avaliado ao mesmo tempo, mas você está, de alguma maneira, exercitando. Bom, esse é o cenário da rotina de vocês. Vocês se ocupam muito com isso, com tarefa, com simulado, com revisão, com resumo, com assistir aula, tá? Eu acho que isso aqui é o principal da rotina de vocês enquanto estudante. Aí tem uma outra coisa, que eu vou até escrever de outra cor agora. Tem a vida de vocês relacionada à intenção de futuro, né? Intenção, na verdade aqui eu acho que se eu falar de futuro aqui é até pleonasmo, né? Mas as intenções de vocês, aquilo que vocês querem para a vida de vocês, tá? Então aqui é um outro cenário. E aí aqui a gente coloca dentro do campo de intenções a correlação com o vestibular, porque o vestibular para vocês acaba sendo uma espécie de caminho para colocar em prática, né, as intenções futuras adultas, né, da vida adulta que vai acontecer para vocês. Então o vestibular ele é a via de acesso para que vocês tenham uma formação para a profissão. Vamos pensar assim, né? Aquilo que vocês vão ter depois de para a vida profissional, né? Aí vocês devem estar pensando assim, nossa, o Rogério está viajando hoje, né? Ele está falando assim de umas coisas, mas nós vamos chegar lá, calma aí, tá? Então você tem aqui o vestibular. Só que esse papel desse elemento aqui que é importante para você, o vestibular, além de ser uma espécie de rito de passagem, né? Porque tem toda uma questão social relativa ao vestibular, né? De você passar no vestibular. Aqui, gente, entenda vestibular como sendo, pode ser o Enem, qualquer prova que você tenha por meio dela como fazer a universidade, né? Então, o vestibular, que é o meio que você passa por isso, ele é uma coisa que eu preciso treinar, né? Eu preciso me preparar para ele. E a preparação para o vestibular, como eu tenho explorado aqui com vocês, não é exatamente igual à preparação que eu tenho no modelo de educação escolar que vocês tiveram até agora, né? Então, quando você estuda para ir bem num simulado, fazer uma boa prova na escola para ter nota de boletim, né? Então aqui tem uma espécie de preocupação com o boletim, né? Vou colocar isso aqui entre aspas, ó. Aqui tem uma preocupação escondida
essa ideia de você ter o boletim e ter boas notas e tal. Só que o que eu quero dizer para vocês é que o resultado desse boletim, ele não necessariamente significa que você vai ter um bom vestibular. Né? Aqui eu tenho que ter para realizar isso, eu tenho que ter um preparo específico. Tá? Então aqui, estudar para o vestibular, eu chamaria aqui de ter o estudo com foco. Né? Na minha linguagem aqui, quando eu falo com os meus alunos que eu oriento individualmente, eu chamo isso de estudo com foco. Ou seja, o que seria o estudo com foco? São ações que eu posso incluir naquela minha rotina semanal, de tal maneira que essas ações tenham mais efeito positivo, né, que elas me ajudem positivamente a passar pelo vestibular, né, de fato. Entendendo que só a rotina da escola, apesar da escola ter um caminho que é preparatório também, né? Então, quando tem o Louro lá como coordenador orientando vocês, quando os professores falam sobre os vestibulares, quando vocês fazem simulados, é também uma espécie de preparação para o vestibular, mas ela não é tão focada nisso. No meio disso tem toda aquela coisa mais, como eu posso dizer, burocrática, que é para você terminar o ensino médio e terminar a escola, né? Por isso que eu falo que aqui é uma rotina de terceira série, entendeu? Então aqui eu tenho dois cenários que são diferentes. Uma coisa é você cumprir com a sua educação básica e concluir a terceira série. Outra coisa é, de fato, entrar na universidade via vestibular. Essas coisas elas são próximas, mas elas não são iguais, né? São coisas ligeiramente diferentes. Então veja, a proposta que eu coloquei aqui, ó, nos tópicos foi como que eu faço um equilíbrio entre esse estudo de rotina e o estudo com foco, tá? Porque assim, esse aqui, o estudo de rotina, ele tem a ver com o colégio propriamente dito, né? E o que eu coloquei ali brincando entre aspas com a sua preocupação em relação ao boletim, vamos pensar assim, né? Certo? Isso aqui é um cenário. O outro cenário, até vou aproveitar aqui a legenda de cores que eu usei ali no próximo slide, né? Para poder ficar mais compreensível. Então isso daí foi o que eu estava escrevendo ali de preto. E o estudo com foco? O estudo com foco são ações que eu posso ter na minha rotina de vida, de semana, de tal maneira que eu tenha mais efetividade, né? Ter maior chance de aprovação no vestibular de interesse. Tá? Então, essa parte aqui que eu estou escrevendo em vermelho é justamente o que eu tento trabalhar com vocês aqui nas técnicas de resolução, né? Então, aqui tem essa parte em vermelha, são justamente as técnicas. E aí, bom, como que a gente tenta esse equilíbrio, né? Entre essas duas necessidades. É claro que na prática, a parte que está aqui do lado esquerdo, que eu escrevi em preto, ela ocupa a maior parte do seu tempo. Tá? Então veja, se eu fosse aqui fazer uma espécie de quantidade de tempo representada por uma barra, vamos pensar assim, né? Quanto da sua barra do tempo está ocupada com o que eu escrevi em preto e quanto da sua barra do tempo está ocupada com o que eu escrevi em vermelho, né? É claro que você que é aluna da terceira série, certamente a sua barra do tempo ela tem que estar com uma porção maior voltada para o que é o seu estudo de rotina, porque a quantidade de coisas a se fazer é tão grande que você não conseguiria concluir as coisas da escola rapidinho e depois ter muito tempo para fazer um estudo específico para o seu vestibular de interesse. Quando você tem tempo, o seu tempo para estudo de vestibular, ele proporcionalmente ao seu tempo total disponível, né? Então esse que eu fiz aqui como barra do tempo é o seu tempo disponível para os estudos. Lembre-se que essa barra do tempo disponível para os estudos, você supostamente está tentando ou tentou organizar via planilha que eu passei para vocês na primeira aula que nós tivemos, né? Aqui já com essas aulas online, não é verdade? Tá, aí falando do equilíbrio, tá? Aí você pode pensar assim, tá, Rogério, você está tentando demarcar uma certa diferença entre essas duas coisas, mas tem algum ponto em comum entre elas? Tem alguma coisa que eu poderia
fazer com que uma alimentasse a outra? Tem um ponto que eu entendo que seria aqui uma coisa muito legal, e que é um ponto comum dos dois, né? Esse ponto está aqui, ó. Eu entendo que estaria na resolução de exercícios, tá? E aí eu vou agora tentar, nessa próxima parte da aula, explicar para você por que eu acho que a resolução de exercícios é uma coisa legal para a gente tentar equilibrar a rotina com a necessidade de preparação para o vestibular. Isso aqui forma uma tríade, né? Uma espécie de tripé, onde se eu resolvo exercícios de uma forma organizada, eu estou alimentando tanto o meu estudo da escola quanto a minha preparação para o vestibular, tá? Só que, veja, olha o que eu estou dizendo, é uma resolução de exercícios organizada, não é uma resolução de exercícios apenas para fazer como tarefa, por exemplo, tá? Então eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma resolução organizada de exercícios e isso alimenta as minhas duas necessidades, tanto aquela que é preparação para o vestibular, quanto aquela que é para estudar para a escola e cumprir com o papel de aluno ou aluna de terceira série, tá? Então olha só, vou acrescentar aqui mais um slide para continuar falando e escrevendo, tá? Eu até coloquei aqui como um dos tópicos, né? Então assim, eu sugeriria, se você puder, olhar provas de anos anteriores, tá? Que sejam do seu interesse, claro, provas anteriores, né? Do vestibular de interesse. Então veja, eu vou dar aqui um exemplo, tá? Eu não sei se você já viu essa fala minha em alguma outra circunstância, mas eu vou dar um exemplo de um aluno que eu tive no Cristo Rei alguns anos atrás, que é filho da professora Lu de artes, ele se chama Luca. Ele terminou a terceira série e passou no vestibular para Direito na FUVEST, né, na USP. Tá? Então ele estuda Direito na USP. E boa parte da preparação dele envolveu essas coisas que eu vou comentar com vocês a partir de agora, então eu quero trazer como exemplo, tá? Então, como exemplo, eu vou colocar aqui o caso do modelo de estudos que o Luca fez e com isso ele conseguiu ingressar no curso de Direito na USP, tá? Bom, boa parte do modelo de estudo do Luca envolveu uma coisa que eu chamo mapeamento de provas, que eu vou aqui colocar um exemplo para vocês. E a partir desse mapeamento, ele fazia uma coisa chamada resolução temática de exercícios. Veja, eu estou tentando aqui desenhar com vocês um caminho para vocês perceberem o que eu falei agora há pouco como sendo uma resolução organizada de exercícios. Então, aqui é onde vai estar aquilo que eu chamei a atenção no slide anterior. Essa daqui, a tal resolução temática, é uma resolução organizada de exercícios, tá? Como que ela é organizada? Pelo seguinte, o que é que significa mapear provas? É você coletar informações, né, ver todas os tipos de questões e os assuntos que foram cobrados em provas de anos anteriores, tá? Então aqui é uma espécie de levantamento de dados. É um levantamento de dados. Ao mesmo tempo, além de levantar assim, os tipos de assunto e tudo mais, né, eu acabo conhecendo a prova, né, propriamente dita. Então, o mapeamento de provas me ajuda a entender a estrutura da prova. Além de ajudar a entender a estrutura da prova, tem mais um fator, que é o seguinte: quando você se envolve em olhar as questões de uma prova de algum ano que já passou, você tem um exercício, você fica mais ágil, você ganha agilidade na identificação de temas das questões.
Ou seja, o que que é isso? Você consegue rapidamente olhar para uma questão e saber do que ela trata, para que você tome uma decisão, tenha uma tomada de decisão na resolução de exercício ou da prova mais rápida, porque você consegue diagnosticar mais rapidamente sobre o que aquela questão fala, tá? Então, olha só. Vou mostrar um exemplo de fato, que é esse exemplo do Luca. Eu vou mostrar aqui um mapeamento que ele fez, tá? Então, olha só, esse aqui foi fruto do trabalho desse rapaz, nessa época que eu comentei com vocês, né? Isso faz uns 3 ou 4 anos, se eu não estou enganado, tá bom? Então, olha só, o que que é essa tabela aqui toda colorida? Eu queria que vocês me dessem um retorno aqui pelo chat, se alguém aí do grupo que está assistindo a aula já viu uma tabela parecida como essa, que eu tenha mostrado, sim ou não? Nunca viu, Carol? Não, também nunca viu Isabela nem Alicia, não lembra. Então é bom porque aí é uma novidade para vocês, né? Aí você vai dizer assim, nossa, que negócio é esse, né? Então eu vou aqui dar um zoom para você acompanhar um pouco melhor a explicação do que foi feito aqui, ó. Primeiro só, vamos dar uma olhada antes aqui, em linhas gerais, a organização dessa tabela aqui, ó. Você consegue ver que essas colunas têm os anos, ó, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16? E que aqui, ó, nas linhas eu tenho uma numeração, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfim. Tem cores aqui também, tá? E aqui tem uma legenda, ó, dessas cores que foram usadas. Então eu vou mostrar para vocês agora em detalhes, ó. Assim, ó, pessoal, essa tabela, a primeira que eu estou mostrando aqui, é uma tabela referente à matemática, ou seja, a questões de matemática da FUVEST. O que o Luca fez naquela ocasião? Eu ajudei o Luca a ter uma construção de uma legenda de sub-áreas da matemática. Aqui eu estou usando a matemática como exemplo, mas isso vai servir para qualquer matéria, tá bom? Então aqui ó, tem sub-áreas da matemática e essas sub-áreas, cada uma ganhou uma cor de legenda. Então veja, se fosse uma questão de matemática básica, a cor do fundo aqui seria branca. Se fosse uma questão de funções, a cor seria laranja. Se a questão fosse de geometria espacial, seria esse tom de azul, tá? Então a gente escolhia as cores estrategicamente de tal maneira que também pudesse ficar agrupadas por área. Por exemplo, aqui, os diferentes tons de azul me remetia à geometria como um todo, né? Porque existe a geometria, mas dentro da geometria eu tenho a geometria plana, a geometria espacial e a geometria analítica. Aí o que acontecia? Ele pegava uma prova de um determinado ano e ele lia questão, a cada questão ele lia e ele identificava sobre que tema ela tratava. Então, por exemplo, ele pegou a questão de número 1 da prova de matemática do ano de 2010 da FUVEST e leu sobre o que ela tratava. Ele entendeu que como ela perguntava sobre o cálculo de IMC, que é o índice de massa corporal, era uma conta de matemática básica. Então ele deixou isso aqui com a cor branca. E além de deixar com a cor branca, que já identifica que é de matemática básica, ele escreveu sobre o que a questão tratava, tá? E assim vai se fazendo para todas as questões. Então, por exemplo, sei lá, na hora que ele foi classificar a questão, a segunda questão da prova de matemática da FUVEST do ano de 2012 e ele leu, ele viu que o comando da questão pedia para achar a altura de um triângulo externo a um hexágono regular. Essa pergunta ela é de que área da matemática? Ela é da área da geometria plana, se eu não estou enganado. E como é da geometria plana, que cor que ele deixou no fundo na classificação? Ele deixou uma cor azul clara, que é a cor da geometria plana, tá? Pessoal, entenderam como é que funciona esse tipo de... vocês entenderam como é que funciona esse tipo de organização de informação? Questão a questão, ano a ano, tema a tema? Sim ou não? Beleza. Aí o que ele fez, gente? Ele fez isso só para matemática? Não, né? Olha só a tabela dele aqui, ó. Tem a matemática, aí ele foi fazendo isso
para outras matérias também, ó. Física, organização de informações sobre a física. É claro que a legenda aqui muda porque a matéria é outra. Na física vai ter cinemática, dinâmica, energia, hidrostática, enfim, áreas da física que ele colocou aqui para classificar, tá? O que mais? Química, olha que legal, tá vendo? Biologia, para todas as matérias, gente, ele fez, ó, história. Agora, por exemplo, olha aqui nesse mapa, se eu pergunto para vocês, será que o fato dele ter feito essa organização de informações de provas de anos anteriores, aqui ele fez um trabalho grande, porque quantas provas ele pegou aqui para tentar fazer essa organização de informação? Ó, 2016, 15, 14, 13, 12, 11 e 10. Deu 7 provas, gente, tá? Agora, olha que interessante, se ele fazendo essa organização da informação, concorda comigo que ele pode esperar que na prova de 2017, que era a prova que ele ia fazer, ele já tenha aqui alguma consciência de como que vai ser o começo da prova de história, de que assuntos ela vai tratar, porque é recorrente essa característica de começar com uma questão azul clara e depois ter uma questão azul escura? Entende que isso é informação, entende que isso é conhecimento de estrutura de prova, e isso ele consegue observar porque ele está vendo o que está acontecendo com a organização da prova a cada ano, que tipo de questão está sendo perguntada e de que assunto ela trata, tá certo? Então veja, ele sabia que muito provavelmente a segunda ou a terceira questão dele ia ser sobre Idade Média, ou seja, ia perguntar sobre feudalismo, sobre cruzadas, sobre aquele aspecto comercial, rota comercial, mercantil, enfim, tá? Então ele já podia abrir o caderno de prova de história e não se surpreender ao ver na terceira questão de história esse tema, porque ele já tinha acompanhado essa coisa que era padronizada, recorrente, que a prova estava trazendo nos anos anteriores ao ano que ele ia prestar o vestibular. Tudo bem? Aí, veja, depois que ele terminava uma classificação dessa, de uma matéria, o que ele fazia? Aí vem a parte que eu falei para vocês, ó. Veja, se eu digo assim, olha, o Luca fez o mapeamento de provas, ele mapeou. Tem como agora ele resolver os exercícios que ele mapeou? Tem como ele, a partir do mapeamento, fazer uma resolução de exercícios? Que exercícios? Os exercícios dessas provas mapeadas. Só que ele não fazia essa resolução em particular pela prova inteira. Ele pegava um determinado tema, por isso que aqui a gente está falando de resolução temática, e aí ele resolvia o tema. Por exemplo, suponha que ele escolhesse fazer justamente, né? Exemplo, então ele pegava assim o tema Idade Média na história. Aí ele fazia o quê? Resolvia todas as questões de Idade Média que ele tinha mapeado. Então ele fazia a resolução de exercícios. Só desse tema. Tá certo? Então aí ele tinha uma compreensão sobre como que esse assunto era. Ele acabava sabendo sobre o grau de dificuldade, se era fácil ou difícil, a questão de Idade Média que normalmente caía. Ele, enfim, ele via como que tinha o padrão de organização da prova, né? Ele via quais eram os temas recorrentes com isso, aquilo que caía mais, tá? Então ele conseguia fazer uma resolução de exercícios do tema, né? Desse tema. Professor, você acha que os vestibulares desse ano pode ter alguma mudança maior em relação ao conteúdo? É uma boa pergunta, Alicia. Eu não sei, eu acho que quanto ao conteúdo, não. Se houver, vai ser alguma coisa mais com relação à forma. O que é isso? Como que o vestibular vai se organizar para oferecer as provas diante de um contexto de pandemia? Mas eu acho que com relação ao conteúdo, não. Se você está me perguntando, por exemplo, o que eu acho a respeito do vestibular manter essa padronização de perguntar o que ele já perguntava nos anos anteriores, eu acho que isso não muda. Se houver mudança é quanto à organização de como a prova vai ser oferecida, entendeu? Então, concluindo essa ideia da resolução temática, o que o Luca podia fazer?
Então eu vou aqui pegar um outro arquivo que eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. Vou abrir esse arquivo de Word, olha só o que, que ele tem, ó. Eu preparei junto com ele uma espécie de arquivo que a gente chama assim, ó, sínteses ou conclusões sobre cada tema. Então eu deixei aqui recortado todos os subtemas de classificação de cada matéria. Por exemplo, aqui, ó, matemática. Tem a matemática básica, funções, as geometrias, todas aquelas legendas coloridas que eu coloquei lá na tabela de classificação estão aqui separadinhas. Daria para eu, depois de ter feito as questões de história, né? Onde é que está a história aqui? Vamos achar? Então tem a química, tem a biologia, eu acho que depois da biologia veio a história na minha tabela lá. Aí veja, tem como eu, depois de fazer as questões de Idade Média, fazer uma síntese, escrever aqui, por exemplo, olha, as questões da FUVEST sobre esse tema tem um grau médio de dificuldade. Aí você pode escrever assim, ó, tomar cuidado com o assunto feudalismo, pois tanani tananá, entendeu? Então, você teria como ir meio que tirando conclusões de cada tema, de cada subtema de cada matéria. E ele ia montando essa organização de informação. Por que esse tipo de coisa que ajuda? Porque é como se fosse uma carta que você quer escrever para você mesma no futuro. Quando você pega um documento desse todo preenchido com as características das questões daquela prova que você quer fazer, você tem uma base para fazer uma espécie de retomada, de revisão. Você não vai pegar na última ou na penúltima semana antes da prova que você vai fazer o vestibular e vai tentar revisar todas as matérias. De que maneira, né? Então você tem que ter meios de ter informações de forma mais concentrada e que sejam informações que vão te ajudar na hora da prova. Então, para alguém que vai compilando, vai fazendo esse trabalho de anotação, de compreensão, pouco a pouco, de como que é cada matéria dentro da prova, mais particularmente de como que é cada subtema de cada matéria dentro da prova, melhor você pode ir na prova, não é verdade? Então, ele também podia ir fazendo essas sínteses temáticas a cada tema estudado, a cada resolução feita de tema, ele fazia essa conclusão de cada tema. Aí você vai dizer assim, tá, Rogério, mas como que ele fazia essas questões? Ué, ele não tinha feito o mapeamento? Ele tinha acesso a saber que a questão 3 de 2010, a questão 11, a questão 3 de 2011, a questão 2 de 2012, a questão 2 de 2014 e a 3 de 2015 e 16 eram questões de Idade Média. Então ele fazia essas, quantas questões são? 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões e percebia como é que eram essas questões. E ele, inclusive, com isso, podia saber se o que ele sabia sobre Idade Média era muito ou pouco, se era suficiente ou se ele tinha que estudar mais sobre esse assunto, diante do rigor, do grau de exigência desse vestibular para esse tema. Tá? Então, fazer a resolução temática também me traz essa compreensão do quanto eu estou preparado em relação ao tema, tá? Então, isso aqui é importante ser dito. A resolução temática de exercícios, ela me avalia em relação àquele tema. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou conseguindo fazer essas questões, eu sei do que elas estão falando, porque se eu não souber, aí eu tenho que voltar ao estudo teórico. Tá? Então aqui me dá uma noção se o tema para mim, se ele é fácil ou difícil, entendeu? Aí vem uma pergunta, normalmente quando eu apresento esse tipo de ferramenta, vem uma pergunta que é assim, Rogério, mas eu vou ter esse trabalho todo, será que eu consigo fazer? Porque a gente já está no dia 26 de junho.
E eu não tenho condições nessa altura do campeonato de começar um trabalho de organização de informação desse tamanho que você está apresentando para a gente, igual esse menino fez, né? De pegar todas as matérias, ó, geografia, história, enfim, né? Em inglês, fazer essa organização de informação, né? É muita coisa. Aí eu posso te dizer assim, tem outras possibilidades, tá? Então, só para eu acompanhar aqui, que eu acho que já vai ser a parte mais pro fim do que eu tenho que apresentar aqui para vocês hoje, ó. Então, eu falei aqui, ó, do mapeamento de provas, tá certo? Dos anos anteriores. E eu tô falando agora sobre esse estudo ou essa resolução temática. E aí vem o seguinte, como que eu posso fazer a resolução temática se eu não tiver tempo de fazer o mapeamento? Porque pode ser uma questão, você pode falar assim, ó, eu quero fazer a resolução temática de exercícios do vestibular que eu quero prestar, mas eu não consigo ou eu não tenho tempo de fazer o mapeamento de provas. Uma maneira de fazer isso é você ter acesso a sites como esse que eu vou abrir aqui agora para vocês verem. Então suponha que você conheça sites como esse que eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, tem um que eu gosto, que é esse aqui, ó, Grupo Exatas. Então, se você entra aqui nesse site, você tem, por exemplo, aqui, ó, listas de exercícios. Então, a pessoa que organizou esse site, ele fez esse trabalho sistemático de ter listas temáticas. Ou seja, se eu quisesse pegar aqui, ó, qual tem sido o retrospecto de questões de história na FUVEST, eu tenho aqui, ó. Ele fez esse levantamento de informação que seria parecido com o que eu apresentei como mapeamento de provas, tá? Então, na hora que a gente observar aqui o arquivo que ele vai abrir, você vai ver que tem aqui uma espécie de estatística sobre os temas que caem mais, os temas que caem menos, tá? Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó, logo na primeira folha, ele coloca essa estatística. Ele faz aqui, pelo menos aqui, uma estatística maior, que veio desde 2000 até 2018, só que isso, gente, é uma estatística que é mais difícil de você considerar, porque tem muito tempo aqui. Aí ele faz uma outra, que é de 2010 a 2018, e por que talvez essa seria mais interessante? Porque ela é de um passado mais recente da prova, né? Não é de tanto tempo atrás. Então, de 2010 para cá, está mais próximo da realidade da prova hoje, né? Porque a FUVEST ela também vai sutilmente mudando ano a ano em algum aspecto, né? Então, viu, Alice, apesar de eu ter te respondido que a tendência é que os conteúdos não mudem, mas existe em qualquer tempo, né, em qualquer ano, uma tendência de inovações, né? Isso é normal em qualquer estrutura, tá? Então, veja, se esse cara que fez essa organização de informações tivesse que te responder qual é o tema que mais cai na FUVEST dentro da prova de história. Bom, ele mapeou essa informação e ele disse aqui, ó, história do Brasil, nesse período de 2010 a 2018, acumulou 34 questões, que em porcentagem, em relação a todas as questões que ele classificou, dá um total de 35% aproximadamente. Então, por exemplo, se você vai prestar o vestibular da FUVEST, tem como você ir para lá sem saber história do Brasil? Não tem, né? Porque aí você vai errar um número considerável de questões, não é verdade? Tá, mas além de ele ter feito esse levantamento de informações, que seria praticamente uma espécie de mapeamento, ele coloca as questões classificadas, né, aqui disponíveis de forma organizada. Então, por exemplo, eu quero justamente estudar as questões de história do Brasil que a FUVEST fez. Aí ele separou aqui, ó, questões de história do Brasil que foram oferecidas de 2000 a 2009 e as questões de 2010 a 2018. Então, se você for lá na página 48, não, desculpa, na 36, de acordo com esse sumário, na página 36 você teria as questões de história. Deixa eu ver se eu cheguei aqui na página certa aqui, ó. Então, a partir dessa página aqui, você tem só questões de história do Brasil. Então, dá para você fazer questões de história do Brasil e fazer aquela verificação, aquela autoavaliação, se você está entendendo ou não esse assunto e se você compreende ele suficientemente bem para ter um bom desempenho nesse tema no dia que você fizer a prova. Então, ele separa só questões temáticas, né? Ou seja, de história do Brasil, nesse exemplo, e ao final dessa bateria de exercícios de questões de história do Brasil, vejam que são muitas que tem aqui à disposição, às vezes você não precisa nem fazer todas,
Você pode fazer, por exemplo, só as questões que são pares ou só as questões que são ímpares. E aí você faz metade do que ele coloca aí como amostra, né? Porque às vezes a gente não tem como fazer tudo, é muita coisa, né? E aí você tem aqui, ele organiza até o gabaritinho, né? Que já fica fácil de você acessar aqui as respostas, tá certo? Então tem aí material que dá para você fazer estudo temático. Aí você fala assim, tá, Rogério, mas isso eu já não faço na hora que eu faço uma tarefa? Gente, é diferente. Na tarefa você tem exercícios de várias bancas, de vários vestibulares. Você tem da Unesp, da FUVEST, do Enem, da UEL, da Unicamp. E aí você perde a ideia de banca. Ah, eu quero passar na USP, então você tem que fazer o vestibular da FUVEST, então você tem que conhecer a prova da FUVEST. Tanto fazendo simulados da FUVEST, que é aquela prova completa, quanto também explorar resoluções temáticas que sejam só dessa banca, que aí você ganha especificidade. Por que o Luca passou na USP? Porque ele estudou para passar na USP, ele não estudou para passar em outra faculdade, entendeu? E um detalhe aqui que é para fechar a aula. É muito comum os alunos me perguntarem assim, Rogério, mas como que eu vou fazer uma resolução temática se eu ainda não tive essa aula na escola? Eu devo ou não tentar fazer resoluções temáticas se eu não tiver tido a matéria ainda, né? Então é uma pergunta pertinente. Por exemplo, você fala assim, ó, eu mapeei as questões de física. Aí eu vi que cai eletromagnetismo todo ano na FUVEST. Só que eletromagnetismo, Rogério, de acordo com o calendário do ângulo, vai ser a última matéria que a gente vai estudar no ano. Então eu vou ter que esperar chegar o final do ano para eu tentar fazer a resolução temática de eletromagnetismo? Não. Né? Então veja, aí vem um aspecto que eu coloquei aqui nos slides aqui para vocês como roteiro, o seguinte: quando que eu posso fazer esse estudo por meio da resolução temática? Eu posso fazer para determinados assuntos um pouco antes, se eu não tiver tido a aula ainda? Posso. Ou, se eu já tive a aula, eu posso fazer a resolução temática como uma maneira de melhorar a minha compreensão sobre aquele assunto ou reforçar a minha aprendizagem? Pode. A vantagem de você resolver alguns assuntos de forma antecipada é que quando você vai assistir a aula, você assiste a aula com mais intencionalidade, né? O que é isso? Você fez a resolução temática de eletromagnetismo antes de ter a aula. Quando você tiver essa aula, você já vai assistir a aula procurando na aula ver aquilo que você teve dificuldade de entender, né? Ou de fazer. E se você já teve aula sobre o assunto, fazer a resolução temática te ajuda justamente a reforçar, a melhorar a compreensão, tá certo? Quando que você tem que fazer, gente, todo esse estudo aqui, baseado em resolução temática? Isso tudo tem que ser feito quando? No seu tempo semanal, você consegue separar um tempinho aqui, ó, para fazer resoluções temáticas? Será que elas poderiam ser inclusas aqui nesse seu tempo que é para o chamado estudo com foco? Entendeu? Então, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje, enquanto ideia, enquanto sugestão, para vocês terem aí, né, seria isso. Para quem quiser aqui, aproveitando sugestões de coisas na internet, eu sugeriria assim, para quem quiser um canal legal de informações sobre o Enem, mais particularmente, porque pode ser que o interesse de alguém seja o Enem, eu gosto muito das coisas que um cara fala, cujo canal se chama assim, ó, vou escrever aqui, ó, Doodle, D-U-D-O-W, Doodle. Esse canal aqui, ó, que tem esse símbolo aí que parece uma letra D, né, que acho que deve ser de Doodle mesmo, né? Ele é um canal confiável para você saber coisas sobre o Enem, para você ver aqui informações específicas por temas do Enem. Ele tem uma coisa bem bacana aqui em torno do Enem, tá? Para fazer um estudo mais específico, com foco em relação ao Enem. Então, meninas, eu queria saber de vocês se está tudo bem, se vocês entenderam a proposta de hoje, se alguém tem mais alguma pergunta, se ajudou essa aula, se te abriu um horizonte de possibilidade, né? Alguém quer fazer algum comentário aqui no chat, por favor? Para mim é importante ter esse retorno de vocês, tá?
Gente, antes da gente se despedir, eu vou copiar e colar aqui para vocês o link daquela lista nossa como é que eu posso dizer? Daquela nossa lista de presença para vocês. Apesar que são poucas meninas, né? Hoje eu mesmo posso preencher, tá? Deixa eu só ver aqui então no final das contas de fato quem que ficou presente. A Alice, a Duda, a Isa e a Maria Carolina. Aí vocês me ajudam a confirmar se está certo aqui, eu preencho. A Alice estava presente, a Isa, a Maria Carolina, a Duda, não é isso? A Ana Beatriz não estava aqui, não é isso? E quem mais? E o Elber também não estava hoje, é isso mesmo? Confirma? Sim? Então tá bom. Gente, eu agradeço a participação de vocês. Eu vou copiar, eu vou pegar esse material que eu desenhei aqui para vocês, ó, esses slides, esse primeiro, o segundo e o terceiro, que eu acho que foram os que eu escrevi hoje, né? E vou passar para vocês via grupo do WhatsApp, tá bom? Como registro da nossa aula. Então, bom final de semana, muito obrigado, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, tchau, tchau.